Quarentena, dia 76. Meu amigo cozinheiro postou a foto de uma receita no Facebook. Ingrediente principal: tâmaras. Ele tá morando há 2 meses na Arábia Saudita porque teve seu voo cancelado por conta do lockdown e conseguiu um emprego como cozinheiro em um restaurante. Na legenda, o ditado que agradecia: quem planta tâmaras, não colhe tâmaras. Brasil. Terra que em se plantando tudo dá, e a terra vale pelo que produz, mas pode valer mais pelo que esconde. Condomínio, IPTU, campo de golfe, petróleo, mineração, nióbio, ouro, latifúndio, gás natural, urânio, propina. 8.511.000 quilômetros quadrados e um pedacinho de terra resolvia o problema de cada um. Reforma agrária. Agrotec, balé pop, Bíblia é tudo. A Santíssima Trindade Parlamentar, boi, bala e Bíblia controla o que se planta, quem planta e a quem se dá. Na última semana, 2 jovens pretos foram assassinados pelo Estado no Rio de Janeiro, no momento em que seus coletivos faziam ação social de distribuir cestas básicas. A justificativa da polícia é que eram criminosos e vendiam plantas proibidas. As famílias negam, os coletivos testemunham. Criminalização da solidariedade na pandemia. Brasil, em se plantando tudo dá. A terra vale pelo que produz, mas pode valer mais. Genocídio de pobres, pretos, indígenas, reintegração de posse, milícia, o controle da terra pode valer mais do que quem planta. Carreata para a retomada da economia. 20.000 vidas perdidas por Covid no Brasil. Até aquela data. Em caso de doença, cada pessoa infectada pode contagiar outras 3. Essa mesma pessoa pode plantar ao menos 3 legados. Um livro, um filho, uma tâmara. 60.000 sonhos interrompidos, que talvez fossem as soluções para os problemas de agora. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Terra que em se plantando tudo dá. Planta cana e algodão, colhe escravização. Planta café, colhe capitão. Planta cannabis, colhe criminalização. Planta os pés, colhe reintegração. Planta guaraná, colhe cloroquina e tubaína. Há que se manter a saúde mental. Acreditar nas tâmaras, nas babosas, não nas baboseiras. Nas pimenteiras e nas espadas de São Jorge. Não haverá justiça na colheita enquanto não houver feijão para todos. Enquanto os tempos de fartura não chegam, planto poemas. Em tempos de pandemia, há que se regar a esperança para aguardar que se frutifique em futuro. De Tom Grito, quem planta tâmaras não colhe tâmaras. Em Mobilidade Antirracista. Começa agora a série especial Cidade Livre, uma parceria do Guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil, com a Fundação Rosa Luxemburgo. Eu sou Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio. E aí, gente, tudo bem? Bom, nessa temporada da Cidade Livre, a gente está recebendo as autoras e os autores do livro Mobilidade Antirracista. E este episódio sobre espaços de resistência é mais um que está dividido em 2 blocos. Nesse primeiro, a gente tem a satisfação de receber mais uma vez na Cidade Livre o criador do movimento de entregadores antifascistas, o Paulo Lima, mais conhecido como Galo. Salve, Galo, tudo bem? Salve, pessoal. Valeu aí mais uma vez pelo convite. Bom, o Galo deu entrevista para a jornalista Catarina Flor para o livro Mobilidade Antirracista e a gente vai avançar aqui em alguns dos pontos que foram levantados nessa conversa que está no livro. Galo, lá na entrevista você faz um paralelo entre a escravidão e o trabalho com os aplicativos, né, que aboliram praticamente qualquer garantia trabalhista, como e principalmente a jornada de trabalho, mas também férias, 13º, fundo de garantia, tudo, né? Lembrando que a maioria dos entregadores é negra, você enxerga mesmo uma continuidade entre a escravidão e a precariedade do trabalho com os aplicativos? Mano, se a gente parar para pensar direitinho, a gente vai ver que corrente nenhuma foi quebrada, mano. Essa corrente ela foi alongada. Nós pode ir para mais longe da fazenda agora, mas aí a gente ainda está preso às mesmas fazendas, às mesmas histórias, sabe? No Brasil, quem é rico é branco e tem um sobrenome europeu, e quem é pobre tem um sobrenome de Silva, de Santos, e é preto, você tá ligado? Então, se a gente for parar para pensar, é a mesma coisa feita de forma diferente. O capitalismo ele vai renovando as formas de exploração, de escravidão e de manipulação. Quando isso começa a ficar muito na cara,
quando essa dor começa a ficar muito na cara, começa a revoltar muito, ele dá um jeito de remodelar isso e dizer, não, aqui, ó, resolvemos o problema. E, na verdade, não. Na verdade, eles só resolveram o problema deles, para eles continuar continuando. É igual transformar um dono numa corporação, sabe? Um homem nos Estados Unidos não poderia ter o direito sobre a liberdade de outro homem. Então, eles transformam o nome dele numa corporação e aí eles conseguem prolongar a lei. Então, o homem não tem direito sobre o homem, mas a corporação pode ter. E aí eles ficam mais alguns anos ali escravizando aquelas pessoas porque eles fizeram essa artimanha, esse esquema deles aí, entendeu? Então, eu não digo que foi quebrada a corrente, eu digo que essa corrente foi alongada. A gente pode ir para mais longe dessa fazenda agora, mas a gente continua preso a ela ainda. E Galo, você acha que a ilusão do empreendedorismo que é vendida pelos aplicativos, ela serve para desmobilizar a organização dos trabalhadores? Porque assim, ó, veja bem, quanto mais você individualizar o ser, mais você vai inutilizar ele, certo? A não ser, você pode se individualizar se você tiver uma conta bancária super poderosa, se você tiver uma casa super poderosa, se você tiver todo um sistema ao seu redor super poderoso que te garante. E aí, beleza, mano. Você vai lá andar no meio do mar, jet ski sozinho, não vai dar nada, entendeu? Agora, se você é um morador de favela, periferia, e esse, um trabalhador, não tem um real na conta, tá com o nome sujo no banco, na delegacia, no parquinho, você tá com o nome sujo no boteco, você pegou ovo fiado, certo? Como é que você vai caminhar individualmente? Como é que você vai caminhar individualmente? Você não tem. Se você caminhar individualmente, nem o ovo. Você consegue ficar devendo no bar, entendeu? Então, ou seja, esse papo de individualizar nós, falar, não, você é empreendedor, você não é trabalhador, é inutilizar nós para a luta, porque sozinho nós não luta contra nada, mano. Sozinho nós não tem força nenhuma. Eu sozinho não sou ninguém, mano. Eu sou o galo dos entregadores antifascistas, mano. Eu não sou o galo, entendeu? Eu sou o galo dos entregadores antifascistas. Eu caminho coletivo. Se não for coletivamente, eu não tenho força nenhuma. E os caras sabem disso, entendeu? Esses pilantras sabem disso. E aí, o que eles vão fazer? É igual quando eu surgi. Quando eu surgi, não tentaram me individualizar. Galo, você é incrível. Galo, você é foda. Galo, você é uma nova liderança. Galo, 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 galo. Se eu vou nessa onda aí, eu tava sozinho. Se eu vou nessa onda, eu tava sozinho. Então, ou seja, o sistema tem essa artimanha de te individualizar para te inutilizar na luta, porque ele sabe que sozinho você não tem poder nenhum, e é verdade. Sozinho nós não tem poder nenhum. O aumento do desemprego e o aumento do número de trabalhadores de outras áreas que migraram para o ramo de entregas de aplicativo tem alguma relação também com o aumento do número de acidentes, né? Porque as pessoas não têm experiência de lidar com o trânsito de São Paulo. E hoje saiu uma pesquisa aqui da Prefeitura de São Paulo que fala que durante a pandemia diminuiu o total de acidentes e mortes, exceto com o grupo de motociclistas, né? Teve um aumento de 16% em relação ao ano de 2019. E eu queria que você comentasse um pouco sobre os riscos que os trabalhadores estão sujeitos justamente por não ter essa experiência e eles são, por conta da falta de condições e falta de trabalho, obrigados a começar a trabalhar como entregadores de aplicativos. Eu não vou dizer que isso não é um dos fatores. Isso é um dos fatores. Tem criança trabalhando em aplicativo. Tem criança que pega o cadastro do tio, a moto do leilão e vai trabalhar de entregador, certo? Então, como é que eu vou dizer que não tem o fator da inexperiência desses entregadores ali causando? Esse dia teve um acidente em São Paulo que um entregador veio falecer, que ele entrou no corredor do ônibus e o ônibus atropelou ele. Isso é uma coisa que um motoboy experiente vai olhar e vai falar assim, puxa vida, mano, que vacilo aí, mano. Porque todo motoboy faz isso. Todo motoboy entra no corredor. A moto foi feita para isso. A moto foi feita para desafogar o trânsito ali. A moto entrou nesse mercado para desafogar o trânsito. Então, o motoboy está entrando em tudo quanto é lugar para poder fazer o que precisa ser feito. Então, o motoboy mais experiente vai olhar e vai falar assim, puxa vida, mano, que vacilo aí, mano, entendeu? Porque todo motoboy sabe que ele vai chegar, é arriscado entrar no corredor de ônibus. Então, ele vai olhar, ver se está vindo ônibus, se não está vindo ônibus, ele entra, passa, corte e vai. Então, tem a questão da inexperiência, sim. Mas tem uma questão que aumentou os acidentes, que é essa daqui. Se você ganha menos, você precisa acelerar mais. Esse é o imaginário dos entregadores. Os entregadores acham que se eles estão ganhando menos, é porque eles estão acelerando pouco. E aí não tem experiência, não tem inexperiência, isso funciona com todos, entendeu? Então, se eu estou ganhando pouco, se eu acelerar mais, eu vou ganhar mais. Então, como está todo mundo ganhando pouco na pandemia, porque tem muito entregador na rua, está todo mundo acelerando muito. Está todo mundo acelerando.
Então, isso naturalmente vai trazer mais acidentes, vai gerar mais problema no trânsito, porque tem essa falsa realidade de que é isso, você individualiza a coisa. Essa pergunta se conecta com a pergunta antiga. Não é problema do aplicativo estar ganhando menos, é problema meu, eu estou acelerando menos, eu estou errado, sabe? Eu sou responsável pelo meu próprio sucesso. Essa é uma ideia que a gente sabe que é uma mentira, que é uma falácia, entendeu? Então, ou seja, eu estou ganhando pouco porque eu estou acelerando pouco. Então, o que eu vou fazer? Vou acelerar, vou esgoelar minha moto e vou levar o dinheiro para casa. E é mentira. É mentira, porque se acelera, você chega no cliente, chega lá, o cliente demora 1 hora para descer do apartamento, você vai pegar o lanche e acelera para chegar no restaurante, o restaurante demora 2 horas para te entregar o hambúrguer que ele ainda não preparou, entendeu? O aplicativo errou, falou que ele preparou, mas ele não preparou, e você acha que você vai suprir esse tempo, o tempo que você ficou ali 1 hora esperando a pizza ficar pronta, você acha que vai suprir acelerando no meio da cidade de São Paulo para ganhar mais, entendeu? Porque é fogo, às vezes você tem que percorrer 7 quilômetros para ganhar R$ 5. Aí o cara vai acelerar, fala, não, meu Deus do céu, preciso sair dessa corrida aqui. Porque assim, ó, quando você aceita a corrida, eles não falam o que quer. Eles não falam o valor, não falam de distância, só falam que tem uma corrida. Depois você aceita, você sabe o problema que você desenvolveu. E aí, depois que você desenvolveu, a forma de resolver ele é como? Acelerando o máximo que você consegue para sair dele mais rápido possível. E aí vem acidente. Então, tem a questão da inexperiência dos entregadores novos, eu não vou tirar isso do horizonte, mas eu acho que o que causa mais acidentes é essa coisa do relógio. Pega um aplicativo e liga um dia, ou então fica num farol para você ver. É maluquice aquele som. É um som que deixa maluco. E você tem 5 segundos para aceitar aquilo ali. É tudo feito. O aplicativo, igual esses aplicativos, eles são intuitivos para todo mundo mexer. Esses aplicativos, eles são feitos de uma forma para fazer você pensar rápido, trabalhar rápido, agir rápido, entendeu? E não pensar direito. O do iFood, sabe o que o iFood é? É um peão, um cowboy, gritando, e fica assim, ó, o tempo todo. Parece que, se você colocar isso num filme de tortura, dá certinho. Ô Galo, você podia falar um pouco sobre como é que foi o início da construção aí do movimento dos entregadores antifascistas? Então, eu surjo primeiro do que os entregadores antifascistas. E aí os entregadores antifascistas nascem da minha vontade de não querer fazer essa luta sozinho, de não querer estar sozinho nessa luta. Eu precisava de mais gente. E aí eu vou atrás dos motoboys, o motoboy começa a me mandar para Cuba, pergunta para mim se o aplicativo está ruim, se o aplicativo... Eu falo, não, o aplicativo está ruim, o cara fala, então desliga, vai para Cuba, você está rachando nossa cara, que a sua luta é por comida, nós estamos vendo aí na mídia, e nós não quer comida, nós quer ganhar melhor para nós comprar nossa própria comida. E ali eu descubro que os motoboys estão infectados com essa ideia do empreendedorismo. E aí eu vou descobrir uma coisa básica sobre o capitalismo. Quanto maior o poder aquisitivo que você tiver em cima, mais arrogante você vai ser com os que estão embaixo. Menos você vai pensar nos de baixo. Isso eu não estou falando só sobre o fulano que está no helicóptero, sabe? Eu estou falando sobre o cara que está na moto com relação ao cara que está na bicicleta. E o cara que está na bicicleta com relação ao cara que está de a pé. É questão de poder aquisitivo. Aquilo mexe quimicamente dentro de você. Você se sente melhor por causa do bem material que você tem ali. Você acha que você está melhor posicionado, que você é melhor, que você sabe mais, e que você não tem que lutar por alimentação, porque você pode conquistar sua própria alimentação, mesmo estando o dia inteiro com fome. E quando você vai se alimentar, você vai comer um cachorro quente velho, com a salsicha estragada, uma maionese aquecida no sol, e você acha que está tudo bem. Empreendedorismo, está empreendendo. Lá na frente você vai colher os frutos disso, sabe? E aí eu fui atrás de conversar mais com a bicicleta, e os entregadores antifascistas acabou nascendo mais dentro da bicicleta. Tem bastante motoboy dentro dos entregadores antifascistas hoje, mas ele começou mais ali no meio das bicicletas. Então era essa necessidade de não querer ficar lutando sozinho, entendeu? O cara vem numa ofensiva de querer te individualizar e eu numa contrapartida de querer coletivizar de novo a coisa, entendeu? Passado o ano do Black dos APs de julho de 2020, qual o balanço que você faz da paralisação, Galo? Veja bem, as manifestações, elas foram difíceis de existir por causa dessa ideia. Por causa dessa ideia de os entregadores agora são empreendedores. Tem a outra ideia de que eu não sou de esquerda, eu não sou de direita, sabe? Aquela ideia política que dificultou bastante. Tem mil e uma questões assim que vão dificultar aquelas manifestações terem existido, certo? E aí o que acontece? Quando elas vieram a existir, elas também não vieram a existir de uma forma saudável. Se você pegar a pauta do dia 1º, é maior taxa.
é demanda. Então tem uma ilusão ainda ali dos empregadores de acreditar que a demanda é que vai garantir alguma coisa. Não é a demanda que garante o direito, é o direito que garante a demanda. Então a luta não dá para ser pela demanda, a luta tem que ser pelo direito, porque é o direito que vai garantir a demanda, não é a demanda que vai garantir o direito. Então aquela greve poderia ter sido feita, a demanda aumentado, e no mês seguinte a demanda caído de novo. E aí o que a gente vai fazer? Todo mês a gente vai fazer uma greve? Não dá, é difícil fazer uma greve daquela, é difícil organizar os trabalhadores daquela forma, sabe? É difícil, não é coisa fácil, e os caras sabem disso, entendeu? Então, ou seja, qual é o balanço que eu faço de lá para cá? O balanço do coração dos entregadores. Eu acho que tem muito mais entregador no modo combativo na rua hoje. Eu acho que tem muito mais entregador entendido do que é a luta, do que é as ideias, sabe? Tem muito mais entregador que chega em mim hoje e fala, não, galera, é isso aí, mano. Tem que ter o vínculo empregatício aí. Tem que ter o vínculo empregatício mesmo, Galo. E é as mesmas bocas que falavam assim para mim, Galo, carteira de trabalho é crucifixo, sabe? Carteira de trabalho virou a manga com leite do século XXI. Os trabalhadores. Mata. O bagulho mata. O trabalhador acha que o negócio mata. Não pode chegar perto que mata, faz mal, é ruim. Vai impedir o progresso do país. Os caras moram num barraco de pau já tem 30 anos. E os caras estão falando disso. Não pode ter carteira de trabalho porque vai impedir o progresso do país. Que progresso é esse que nós não está incluído? E a vida toda tem barraco de pau na beira do córrego, a vida toda nós está passando pelo mesmo problema. Nós não participamos desse progresso, nós não estamos na fatia desse progresso. Nós estamos na fatia da ordem, entendeu? É ordem para nós, progresso dos caras. Entendeu? Nós fica aqui na ordem. E se nós quiser sair fora da caixinha da ordem, é paulada, porrada, borrachada, bomba. Entendeu? Mas tem que entender isso. Então, ou seja, mudou muita coisa. Mano. Teve entregador do Rio de Janeiro que votou no Bolsonaro e falou assim, Galo, vendo bem, dei minha opinião, mano. Esse cara aí é um lixo mesmo. Ó, Galo, o Bolsonaro vai vir fazer uma carreata aqui no Rio de Janeiro. Você acha que eu participaria? Ela falou assim, pô, você tá falando comigo, perguntando se eu acho que você participaria. Claro que você não deve participar, irmão. Entendeu? Você sabe, eu sou dos empregadores antifascistas, totalmente contra. Isso que tá aí, pô, não, é isso mesmo, Galo. Quer ver, mano? Quer saber? Então, ou seja, no começo aconteceu muita coisa, mano. No começo falaram que eu era um ator contratado pelo The Intercept para introduzir ideias comunistas nas notas. Depois falaram que eu era um cara, os Black Bloc que foram dar entrevista na CNN, que eu era um cara violento. Aí depois falaram que já estava preparado as batatas, isso ideia dentro dos entregadores, que tinha batata já pronta para me assar na panela. E agora vem entregador me ligando perguntando se deve ir ou não na carreata do Bolsonaro. Então, ou seja, a coisa vai mudando. Então, para mim, o balanço que eu faço é do coração dos trabalhadores, entendeu? E para mim o cara pode cuspir na minha cara, mano. Eu vou olhar pro cara e falar assim, bobão, você acordou 5 horas igual eu, sua conta de água vai cortar, você é um trouxa, que você tá cuspindo na cara que quer fazer a luta com você. E esperar para ver se o tempo, junto comigo, ajuda a acordar esse cara aí, entendeu? Então, o balanço que eu faço é dos empregadores. Agora, falar assim, os aplicativos deram alguma coisa, cara? Não, nem vão dar. Eu descobri que a cúpula do iFood me segue lá no Twitter. O cara trocou a empresa de marketing. Olha o que os caras fez para solucionar o problema da greve. Os caras trocou os trabalhadores do marketing lá. Colocou um chefe de marketing novo. E esse cara me segue no Twitter. Aí eu marquei ele, marquei o Fabrício, que é o seu da iFood, chamei ele para porrada. Falei, vamos eu e você num debate ao vivo, vamos, democracia, tem democracia mesmo? Então vamos eu e você num debate ao vivo, trocar ideia, você que faz ideia de empreendedorismo, e eu com as minhas ideias aqui. Ele correu, o tweet teve compartilhação de Deus e o mundo, mano. Deus e o mundo compartilhou. Só gente que no Twitter tem mais de 200 mil seguidores lá, compartilhou essa treta. E o cara não deu nem atenção, entendeu? Ele preferiu mandar o Luciano Huck vir me ligar para marcar uma reunião às escondidas, entendeu? Então, o que eu penso, mano? Eu penso que nós é foda e esses caras é bunda mole, entendeu? Então, o balanço que eu faço é do nosso coração. Não dá para fazer balanço com esses caras aí, entendeu? Tem que balançar para eles cair. O único balanço que eu tenho para fazer desses caras aí é balançar para eles cair. Porque não dá, mano. Esses caras não vai dar nada. Se for dessa forma aqui, não. Agora, se tiver alguém para chegar lá e conversar, não, vamos, não sei o que, isso aqui é com certeza. Aí os caras mandam até, entendeu? Mas se depender de mim, nunca vai existir. Tá? Ô Galo, já que você mencionou a motociata aí do Bolsonaro, né? Eu queria te perguntar isso daí como curiosidade. Como é que você sentiu aí essa mobilização entre os motoqueiros, né? Eu fui lá, né? Eu dei uma de espião e fui lá ver como é que era com meus olhos. É mesmo? Com meus olhos, né? Porque eu sabia que ia ter um monte de notícia, eu não ia querer ficar moscando, saber o que era, o que não era, por lá, entendeu? Na verdade, quando eu soube que isso vinha para São Paulo, eu já estava pensando em fazer uma ação, né? Fazer uma ação com os entregadores, só que aí tem muita coisa acontecendo. Tem um filho preso, sendo torturado, porque colocou uma faixa numa ponte, isso aí dialoga com as pessoas na rua. Tem o excesso de polícia que tinha na rua, entendeu?
Tem toda uma questão assim que vai fazer os entregadores falar assim, pô, Galo, É arriscado, cara. nós É precisamos trabalhar arriscado. amanhã, mano. Não pode ser preso hoje. Entendeu? É arriscado e tal. Então, ou seja, eu falei, já que eu não vou conseguir organizar para fazer esse corre, eu vou lá. E aí eu fui lá, mano. Só tinha moto de alta cilindrada, não tinha motoboy com baú, não tinha motoboy com bag, tinha umas motos mais moderadas, sim, mas dava para ver que não era moto de motoboy. Eu sei que é moto de motoboy. Moto para motoboy não é uma moto, é uma ferramenta, então tem a marca certinha, tem a moto certinha que a gente usa, e lá estavam outros tipos de moto. E duas coisas que me chamou a atenção. Na carreata do Bolsonaro, a primeira que mais me chamou a atenção assim, é que os policiais estavam tentando fazer os entregadores entrar na manifestação, forçando. Os entregadores passavam numa via e eles ficavam chamando. Vem, entra, entra, até coagindo os caras, assim, entrando no meio dos caras, assim, tipo, não, vai por aqui, mostra por aqui. Os caras falam, não, tô trabalhando, não tô na manifestação. O cara tentava colocar as motos para dentro do povo. A polícia, não é nem o cara do Bolsonaro, a polícia é militar, polícia de trânsito, essas coisas. E os caras fugindo. E a segunda é que tinha muita moto de outros estados. Então, o que esse povo faz para ter número? Eles migram, eles têm dinheiro para gastar com gasolina, para gastar com isso. Imagina se os entregadores tivessem dinheiro para trazer todos os entregadores do Brasil para São Paulo. Entendeu? Nós ia parar São Paulo. Então, ou seja, eles migram. Eles falam, vamos lá defender o nosso mito. Eles vêm de longe. Vêm de longe. Entendeu? Sei que é mesmo. O cara vem lá. Eu vi a moto de Goiânia, moto de Brasília, moto de Minas, sabe? Moto do Rio Grande do Sul, placa do Rio Grande do Sul, placa do Rio de Janeiro também, certo? Que estava ali. Então, ou seja, o pessoal migra, faz aquela festinha, aquele rolezinho com o mito deles lá, e depois volta, entendeu? Então, essas duas coisas que chamam muita atenção, assim. Eu bati o olho, eu achei que tinha umas 8 mil motos, assim, aí depois foi ver, tinha 6 mil e pouca, né? Tem uma contagem, né? Uma moto por uma. Legal, vou até colocar esse link. Eu achava que tinha umas 8 mil, aí depois eu vi a notícia dos bolsonaristas lá, falou que tinha 1,5 milhão, que o negócio foi pro Guinness e tal, mano. Inventou que foi pro Guinness. Isso, né, mano? Os caras mentem na cara de pau, assim, não tá nem aí. Mamadeira de piroca, né? 2. O Galo, você falou que o break do Zeps aí está se passando de um ano, que não teve uma outra greve. Como é que vocês estão trabalhando agora? O movimento está se dedicando a quais atividades aí? Como é que está sendo a organização? Eu, particularmente, junto com os empregadores antifascistas, a gente acredita no seguinte: acredita que talvez isso que está acontecendo veio para nós, isso veio para bem também, certo? Por quê? Porque estão querendo fazer a gente perder nosso direito à carteira de trabalho, só que dependendo, talvez a gente possa fazer de um jeito que a gente tenha mais direitos do que a gente tinha, trabalhando por cooperativismo, montando nossa cooperativa, se apropriando da tecnologia, utilizando a nossa tecnologia ao nosso favor, entendeu? Então, mais do que talvez lutar na rua para fazer esses aplicativos CD, talvez seja criar o nosso aplicativo, sabe? Para bater de frente, de forma mais do nosso lado aqui, de forma mais justa, e aí tem patrão mesmo. Não é isso que eles queriam dizer? Você tem patrão, se quiser patrão primeiro. Vamos fazer isso virar verdade mesmo, sabe? Montar uma cooperativa e não ser patrão mesmo. Fazer os trabalhadores cooperar entre si. Qual que é o desafio? O desafio, eu acho que é o mesmo desafio da China lá, que as cooperativas têm que bater de frente com as empresas privadas. E as empresas privadas, aos pouquinhos, vão dominando as cooperativas. Então, qual que é o desafio? O desafio é resistir economicamente contra esses aplicativos grandes, entendeu? Então, a gente está estudando cooperativas no mundo inteiro, tem apoio das pessoas. Graças a Deus, mano, tem muita gente da hora, mano. Tem muita gente da hora que olha e fala assim, mano, vamos ajudar, vamos se inserir, vamos estar juntos, porque isso aí que está acontecendo é bacana. E tem muita gente ruim também, mano, entendeu? Então, eu acho da hora que chega as pessoas da hora. Então, tem um cara da tecnologia que vai fazer o aplicativo, que chega e fala assim, tô aqui, quero ajudar. Tem um cara que é estudioso de cooperativismo fudido, que fala, tô aqui, quero ajudar, conheço cooperativa do mundo inteiro, já viajei o mundo inteiro estudando e dando palestra sobre cooperativismo. Tem um advogado, tem isso, aquelas pessoas, elas juntaram para poder ajudar. E a gente está nesse corre de estudar cooperativismo, de fazer a nossa cooperativa, de fazer a coisa acontecer e cair para dentro, entendeu? Qual que é o desafio de fazer a cooperativa? É que a cooperativa não pode ser só um instrumento de captação de demanda. A cooperativa dos empregadores antifascistas tem que ser um instrumento de luta anti-opressão também, não pode só ser captador de demanda. Tem que fazer a luta anti-opressão também. Igual, por exemplo, na Espanha, tem uma cooperativa que chama Mensaca. E essa cooperativa, ela só cresce com igualdade de gênero, entendeu?
Então tem que ter homens e mulheres ali juntos e tal, tem que ter trans, tem que ter LGBT, tem que ter uma igualdade de gênero para ela poder crescer. Então, ou seja, tem coisas que você faz no estatuto e no manifesto que vão deixar essa cooperativa no modo de luta, entendeu? Então a gente está nesse desafio agora aí. Logicamente que a gente ainda pensa muito em colocar o povo na rua, em fazer ação direta, igual a gente fez. Pouco tempo atrás aí nós parou a Marginal, as duas Marginal, a Marginal Pinheiros, a Marginal junto com o MTST, que é a Política do Povo Sem Medo, MTST, né? Então, ou seja, essa coisa ainda está no horizonte da gente. A gente é um movimento de luta, um movimento combativo. Só que a gente entendeu que, mais do que ficar batendo na tecnologia, igual o ludismo, talvez seja se apropriar dessa tecnologia que está aí. Vamos se apropriar dela e vamos fazer melhor que esses caras, entendeu? Vamos fazer melhor que eles, vamos estudar isso aí. Vamos fazer melhor que eles, vamos dar na cara deles aí, para falar que aí, ó, tá vendo? Fizemos o bagulho igual vocês aí, nós não quer ficar por currículo dentro de um quarto sozinho, não. Nós quer dividir isso aí junto com todo mundo aqui, entendeu? E era para isso, né? Tecnologia devia ser isso. Tecnologia devia ser igual vacina, né? A gente devia ir atrás para fazer uma coisa tecnológica bacana para todo mundo, não para você ficar rico. Isso devia ser crime. Deve ser crime, mano. Você chegar com uma tecnologia nova e querer ficar rico em cima disso. Entendeu? Aí tecnologia é igual a luz. Você descobriu a luz, você vai querer ficar rico porque as pessoas precisam de luz. Puta que pariu, né, mano? Caramba. É foda. Ô, Galo, engraçado você ter falado isso da tecnologia, porque era justamente em cima disso que ia ser a nossa última pergunta, que era sobre se a tecnologia pode ser revertida, né, em favor dos trabalhadores. Mas você já respondeu essa questão. Então, eu queria te perguntar se você pode apresentar mais ou menos como que seria essa tecnologia, assim, como subverter, ou então algumas ideias, né? O que seria, como é que essa tecnologia, para além da cooperativa, né, que é uma forma de organização antiga, o que ela teria de diferente em relação aos aplicativos aí das empresas mesmo? Você pode apresentar, não precisa ser tudo, né, mas só algumas ideias e tal, que eu acho que é interessante para saber. Essa cooperativa ela não vai ter uma pessoa acumulando dinheiro, entendeu? O lucro não vai para uma pessoa específica ou para um setor específico, entendeu? Essa cooperativa é para ser lidada de igual com os trabalhadores. O lucro, vamos dizer assim, o lucro que essa cooperativa, que esse aplicativo dos trabalhadores der, vai ser para investir na própria expansão desse aplicativo, para que esse aplicativo possa gerar mais vagas dentro dessa cooperativa, entendeu? Tem que captar mais demanda e gerar mais vagas para outros trabalhadores chegar e trabalhar. A ideia é que a gente, dentro dessa cooperativa, a gente consiga se organizar para ter saúde dentro dela, certo? Para a gente ter alimentação dentro dela, os trabalhadores possam se alimentar, tem um horário de trabalho digno, né, mano? Um horário de trabalho que não seja 12 horas por dia. É maluquice, mano. Você colocar uma pessoa para trabalhar 12 horas em cima de uma moto, cara, em cima de uma moto, a 90 km por hora, 12 horas, 7 dias por semana, sem férias, mano. Tá ligado? Então essa cooperativa vai buscar trazer alguns direitos que a carteira de trabalho dava para a gente e outros direitos, por exemplo, grupo de estudo, certo, mano? Porque é muito louco. Uma das formas que você tem de gerar mais espaço dentro da cooperativa, uma das formas que você tem de gerar mais espaço dentro da cooperativa para outros trabalhadores é você trazer mais demanda. E a outra forma é você transformar esses entregadores que já estão dentro da cooperativa em novos outros trabalhadores, mano, entendeu? Então, vamos supor que dentro da cooperativa, um entregador, ele se transformou num arquiteto, porque a cooperativa auxiliou ele a estudar isso, porque era isso que ele queria estudar, e ele foi ser arquiteto, mano. O Brasil não precisa de arquiteto? Ele foi lá ser arquiteto. E aí ele abriu espaço para outro entregador que chega, entendeu? Então, a cooperativa, mano, é quase como se o Paulo Freire estivesse fazendo ela. Entendeu? Se o Paulo Freire estivesse vivo, eu ia atrás dele para falar assim, puta, velho, nós precisamos tanto da ajuda, mano. Entendeu? E a cooperativa é isso, mano. A nossa cooperativa, a diferença é essa, entendeu? A nossa cooperativa, ela é baseada nas ideias do Paulo Freire. E o aplicativo desses pilantras aí deve ser baseado na ideia do Olavo de Carvalho, lá, cara aí, que gosta, né? Essa é a diferença, entendeu, mano? A nossa é muito melhor. Pode crer, cara. Sem dúvida. Valeu, Galo. Obrigadão, Galo, pela trocar essa ideia com a gente. Nós, mano. Tamo junto, pô.
Neste segundo bloco do episódio sobre espaços de resistência, recebemos a cofundadora da ONG Crioula, Organização de Mulheres Negras, Lúcia Xavier. Oi, Lúcia, tudo bem? Tudo bem, Luiz? Como vai? Tudo bem. Bem-vinda, Lúcia, ao segundo bloco aqui do episódio 9. A Lúcia, ela é ativista do movimento de mulheres negras e de direitos humanos, assistente social e, como dissemos na apresentação, ela é cofundadora da ONG Crioula, Organização de Mulheres Negras. Ela é membro do Comitê de Mulheres Negras Rumo a um Planeta 50-50 em 2030, implementado pela ONU Mulheres Brasil, e EQED do Ilê Omiojuarô, uma casa religiosa com sede em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Ela escreveu para o livro Mobilidade Antirracista o artigo Segregação das Religiões de Matriz Africana dos Territórios, das Manifestações e da Estética dos Espaços Públicos. E é sobre essa análise que a gente vai falar agora. Lúcia, a gente conversou agora há pouco com o Galo, criador do Movimento dos Entregadores Antifascistas, e ele falava, assim, analisando a condição de exploração dos trabalhadores, especialmente negros, sobre como as correntes da escravidão, da escravização no país ainda não foram rompidas, mas sim alongadas, né? Foi o termo que ele usou até os dias de hoje. Olhando para a realidade das expressões religiosas da população negra atualmente, você encontra como ele elementos de continuidade com esse período da escravização? Olha, de certa forma, essa dimensão decolonial, né, de aspectos que vão passando por séculos com uma estrutura de dominação, sim, mas como racismo, ela se aprimora a cada tempo. Então, no período da escravidão, mesmo onde você não tinha dimensão de humanidade, você tinha força política e construção política de humanidades, né? Haja visto as próprias religiões de matriz africana é resultado disso, né? Elas brotam, nascem no processo de escravidão. Mas isso não quer dizer que à medida que se rompeu com o modo de produção, o modo político, o modo de compreensão da vida no período colonial, escravista, também logo em seguida a República varreu tudo isso, né? Ao contrário, esses elementos vão ficando e vão se sendo revisto, relido e também reconstituído ao longo do processo. Então, quando ele fala isso, ele quer dizer que, mesmo depois disso, nos parece que vivemos essa dimensão da escravidão. Mas, sob o meu ponto de vista, mesmo depois disso, nos parece que não alcançamos a humanidade, né? E é por isso que ele reforça, então, essa dimensão da escravidão como um processo contínuo. Eu diria que essa sensação de que ainda não somos humanos, que não alcançamos a humanidade, é muito forte. Lúcia, você poderia apresentar para quem não está muito familiarizado quais as principais características das religiões de matriz africana no Brasil? No artigo você começa apresentando um pouco, falando da centralidade que tem a natureza, né, dessa relação com a natureza. Sim. As religiões afro-brasileiras, elas são um misto das culturas africanas que vieram ao Brasil a partir dessa experiência da escravidão e também se constitui com outros elementos que estavam presentes aqui na realidade e que passaram a ser territórios, processos, naturezas, encontros de novas culturas, né, de novos processos culturais. Eu não chamaria isso de uma simbiose, coisa parecida, mas são encontros que vão tomando o lugar das ausências, da falta e da reconstituição de um padrão, né, de uma tradição que precisa desses elementos para constituir-se como força presente na vida dos sujeitos, né, organizar os sujeitos. Então, as religiões de matriz africana são inúmeras em todo o país, desde o sul até o norte. E cada uma delas vai compor diferentes aspectos da vida dos indivíduos, né, numa dada sociedade, incluindo aí elementos mais africanos ou menos africanos. Então, você tem todo o conjunto
das religiões denominadas candomblés, que na verdade eles são constituídos como nações, marcando aí a sua presença linguística, cultural, alimentar, e de indumentárias e de ritos, inclusive tradições, que partem de ramos da experiência de africanos escravizados. Você tem todo o conjunto Quito, você tem todo o conjunto Quito-Nagô, você tem um conjunto Regi, você tem um conjunto Angola, né, como a gente chama, mas você também tem outras tradições que vão ser desenhadas a partir de outros processos. Por exemplo, como religiões de tradição no norte, os deuses são a corte francesa, por exemplo, né? São os barões, são os deuses constituídos na realeza, ou as princesas do Egito, né? E por outro lado você tem a Umbanda, eminentemente uma produção religiosa brasileira, né? Que vai também trazer esses elementos, aí incorporando toda a tradição religiosa brasileira, com uma base na ancestralidade da escravidão, né? Os pretos velhos que elas recebem nos seus terreiros têm essa origem. Nos povos indígenas, né? Os caciques, os caboclos, o povo cigano, e também toda aquela estrutura, né, desenhada a partir dos 16 orixás do panteão africano que sobrevive no Brasil, né? Todas elas têm uma ligação profunda e forte com a natureza, né? Com os mares, com os rios, com as matas, com as águas, com as árvores, com as folhas, né? Tudo faz parte desse processo, com as pedras, né? Com o mineral, com o ar, com tudo, né? Todos esses elementos compõem a religiosidade, mas também compõe a religiosidade o contexto urbano, o contexto do território. Então, Exu vive nas ruas, Oxóssi vive nas matas, Oxum vive nas águas do rio, Iemanjá vive no mar, e há orixás das brumas, como Euá, há orixás do amanhecer, aos orixás dos cemitérios. Quer dizer que, na verdade, o espaço religioso sagrado não se encerra em um ambiente só, o terreiro ou a casa, né? Porque muitas dessas religiosidades nascem em suas casas, e ela extrapola esse mundo. Então, essa cosmovisão que te projeta ao mesmo tempo em uma floresta, te projeta numa encruzilhada, no meio da Avenida Presidente Vargas, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, que te projeta um espaço sagrado como o mar, também vai te levar à porta de um grande banco brasileiro, por exemplo, né? Então, essas estruturas estão todas em comunicação, porque não há divisão entre profano e sagrado, não há divisão entre o espaço sagrado e o espaço profano, se interage, né? E aí ele se estabelece como um espaço religioso. As religiões também têm uma perspectiva hierarquizadas, né? Elas não têm uma única cartilha, uma única maneira de fazer, por isso elas sobrevivem ao longo do tempo, mas elas conseguem se hierarquizar e constituir aí as funções de quem vai cantar, quem vai tocar, quem vai iniciar, quem ampara os orixás, quem cuida da casa, quem cuida dos ritos, assim como na Umbanda e em todas as outras religiosidades, né, de origem africana. Lúcia, e aí essa presença no espaço público, né, dessas religiões acaba tendo uma relação com a violência, né, que os adeptos das religiões de matriz africana acabam sofrendo, né? Qual que é a relação disso com o território? Claro, porque o cerceamento começa inicialmente dizendo esse não é o lugar de religiosidade. Então, se você vai olhar
a história do século passado e no início desse século, sobre as mudanças dos territórios e das cidades, você vai começar a dizer que a cidade, né, a casa não é o espaço religioso. O espaço religioso é um e esse da casa, da intimidade, é outro, né? Assim como nas igrejas católicas, evangélicas, onde há uma apartação. No caso das religiões de matriz africana, elas nascem nas casas, e é nas casas que ela se projeta, né? Ao longo do tempo, ela também vai incorporando esses espaços, sobretudo quando elas vão perdendo terreno no espaço urbano, né? Quando vão sendo empurradas para as favelas, mas mais do que isso, para as periferias, né? E isso significa que elas também vão reler essa gentrificação, essa perda de direito ao acesso público, como a constituição de um espaço sagrado mais próximo à natureza e, portanto, igualmente importante, né? Então, ir morar ou ir viver em uma dada região, por exemplo, da Baixada Fluminense, é dado a uma pessoa cujas condições socioeconômicas não são boas, mas é também o lugar onde ela pode ter espaço para a construção do seu próprio terreiro, né? Não, isso não quer dizer que ela vai deixar de morar lá, mas quer dizer que cada vez mais ela vai admitindo a distinção entre o espaço religioso e o terreiro, quando na verdade o terreiro é também casa, né? É também o lugar de moradia, não só dos pais e mães de santo, mas também dos adeptos. De outra forma, como essa religião está intrinsecamente ligada a toda a territorialidade, os adeptos andam, vivem, expressam essa religiosidade, que eu diria mais que religiosidade, tradição, cultura, nas suas indumentárias, nos seus acessórios, que extrapolam a vida de dentro do terreiro. Então, você vai andar de branco às sextas-feiras, você vai andar com seu ojá, seu pano da costa, se tiver em obrigação. Você vai ter uma roupa diferente, da qual você vai ao mercado próximo do seu terreiro. Você tem fios de contas, você tem, inclusive, outros apetechos, come em outro prato, bebe em outra caneca. E tudo isso vai se confrontar nesses territórios como positivo e negativo, né? Isso quer dizer que cada vez mais esses sinais presentes da religiosidade nesses territórios têm sido compreendidos como negativos, como algo inconcebível, como algo que revela, denota o primitivismo, como também algo que está preso ao tempo, lá no passado, e algo que não se comunica com a vida na sociedade, e, ao contrário, é rechaçado com violência, mas também negado como propósito, né? Então, se o meu propósito é me conectar com a natureza, está negado esse propósito, né? Porque tudo que eu fizer com a natureza será compreendido como violação, como degradação à natureza, como uma pessoa que suja o espaço público, como uma pessoa que está fora de si, né, dos padrões presentes nessa, nessa perspectiva religiosa tradicional e também da vida pública, né? Daí também um esforço da gente compreender que essa violência não é somente destinada hoje, a princípio, pela forte ação dos fundamentalistas, mas ela é destinada desde sempre a esse grupo a partir das tensões criadas por diferentes religiões para que essas religiões se encaixem, né? Já visto que até a década de 60 elas não eram consideradas religiões e tudo que produziam, viviam, era considerado charlatanismo, né? Então, um pai de santo, uma mãe de santo, poderia ser presa a qualquer hora por exercer ilegal a medicina, oferecer soluções para problemas insolúveis, cobrar financeiramente
por esses serviços, né? Então, de alguma forma, essa perseguição e essa violência está presente nesse processo de territorialização também. E, Lúcia, como é que essas violências, diferentes violências, afetam as práticas dessas religiões? No artigo você fala um pouco que foram necessárias adaptações por conta do racismo religioso, né? Você podia contar um pouco pra gente? Claro, né? Primeiro, o tempo de iniciação requer um outro tempo de preceito. E esse tempo de preceito, ele é um tempo que é cumprido na vida, né? Na sua casa, no seu trabalho, etc. Né? Mas na medida que há muita violência contra esses adeptos, então os pais e as mães de santo vão organizando um outro modo daquela pessoa cumprir esse preceito. Então, se ela precisasse andar com as suas indumentárias toda de branco durante 3 meses, ela não vai fazer isso. Ela anda de branco, mas tira os acessórios. Ela anda de branco, mas não usa um torso, usa um chapéuzinho. As famílias vão dando um jeito de fazer com que ela cumpra esse preceito, mas não estabeleça nenhum confronto na realidade. Isso é o mais visível, né? E que pode ser facilmente reorganizado. Mas há também os ebós, né? As entregas de presente, comidas, agrados aos orixás na natureza, que é muito vigiado, é muito discutido, né? Desde a década de 80 se pensa, pelo menos no Rio de Janeiro, em um espaço só para isso, no sentido de tirar da cena pública os ebós, sobretudo ebós para Exu, farofa de dendê, carne, flores, bebida, como se isso fosse um lixo, né? Por isso que eu digo que essa frase chuta que é macumba vai marcar essa nova era de pôr fim a essa relação entre as religiões e o ambiente onde ela vive, entre as religiões e o território. Se encontra, né, esses apetrechos, esses ebóis, essas oferendas, se diz chuta que é macumba exatamente para poder dizer que aquilo não presta, do demônio, e que não pode estar expresso nesse território e nessa vida. Né? Então, aquilo que era fundamental, a comunicação com os deuses nos seus habitats, no seu espaço próprio, se encerra por causa da violência. Né? E eu também teria te dizer que isso não é só uma questão da violência, né? Há também outras questões que vão se adaptando. Então, por exemplo, hoje, diante da pandemia, nós também temos o cerceamento dos elementos que compõem o rito fúnebre, né? O axixê. Então, por causa da Covid, muitas dessas pessoas não puderam passar pelo rito fúnebre, elas não puderam ter o ritual, né? Isso hoje, mas se a gente olhar o passado, com a pandemia e depois a epidemia do HIV/AIDS, elas também tiveram que mudar o modo de construir as suas escarificações, a sua iniciação, né? Então, para poder prevenir-se, claro, evidente, objetivo, né? Uma biopolítica, uma biomedicina, uma biossegurança, mas também para evitar que fossem taxadas de religiosidades que não preservam a saúde. E Lúcia, os dados, né, têm apontado para um aumento de casos de violência, né, baseado no racismo religioso. Eu queria que você relacionasse isso com a questão da ascensão das igrejas neopentecostais e também os episódios envolvendo os traficantes e milicianos que são adeptos dessas religiões neopentecostais. Eu acho que a gente, para olhar o racismo religioso, a gente tem que olhar ele ao longo do tempo. Então, ele sempre foi uma ação contrária às religiões de matriz africana desde o período da escravidão, né?
Não tinha nada de sincretismo, coisa bonitinha que você podia esconder em algum lugar. A perseguição permanece o tempo inteiro e ao longo da história, em qualquer região desse país, você vai ver espelhado tanto nos autos processuais quanto nos casos de polícia uma agressão, uma violência às religiões, inclusive uma perseguição contínua a elas. Só que com a ascensão das igrejas pentecostais e neopentecostais, isso toma um outro formato. Aí uma constante disputa do mercado religioso, né? Dos adeptos, quem faz mais milagre, quem organiza melhor a vida, né? E as religiões as igrejas pentecostais e neopentecostais, elas têm quase que uma estrutura religiosa de matriz africana, né? Ela começa num rompimento com a sua igreja matriz, inicia-se na sua casa e vai ganhando força, né? Vai ganhando adeptos, construindo espaço público e vai também dominando em termos de serviços, de suporte, etc. As religiões de matriz africana, ao longo do tempo, também foram ficando mais seletivas em relação ao público que recebia. Para as religiões de matriz africana, tanto fazia ser gay, prostituta, negra, branca, preso, traficante, não importava. Você era filho de orixá e você era tratado. Então, na medida que esse nível de relacionamento foi sendo perdido, as igrejas evangélicas entram, mas elas entram de outra forma, né? Elas entram arregimentando um exército contrário a essa religião. Ela não quer só desterritorializar, ela quer pôr fim a essa religião. Então, ela traz em si uma dinâmica de violência, com certeza suportada pelo Estado brasileiro, sobretudo, que permite que os religiosos se sintam no direito de desterritorializar, de violentar, de quebrar, de perder, sem que haja uma reação do Estado. E por que isso ocorre? É porque só tem gente evangélica nessa parada? Claro que não. Alguns são católicos, fervorosos, outros não são nenhuma coisa nem outra, mas para eles isso é expressão da presença negra e precisa ter controle, porque essas organizações também são organizações que organizam a população negra contra a violência, contra o racismo. Elas dão suporte a essa população. Então, de certa forma, a ação política contrária a elas é bem-vinda, né? E, de certa maneira, é também nesse momento que a gente vai ver que a investida das religiões neopentecostais e pentecostais próximo ao mundo do crime se acentua, né? Não só porque os pastores vêm desse mundo, né? Vêm do mundo do crime, do mundo do crime organizado, e eles trazem essas práticas para as igrejas. Não estou dizendo que a igreja não tinha prática violenta, mas estou dizendo que esse tipo de sofisticação e de organização tem a ver também com essa experiência no mundo do crime organizado. E aqui ela começa a estabelecer, então, uma força política nova. Então, ela não desterritorializa como antes, empurrando para outro lugar, mas, ao contrário, dominando o território, tomando aquele terreno como parte do ativo do processo institucional religioso, vendendo, né, reorganizando aquela estrutura, destituindo de razão aquela religiosidade, não é à toa que faz engolir conta, você mesmo quebrar seu santo, te envergonhando, te colocando em praça pública, queimando suas coisas, um pouco para dizer, tá vendo que essa é uma força divina maior do que esta, e que essa força divina do diabo é dominada, né? Até porque, como seres humanos, os processos políticos, o debate sobre quem tem mais poder, que forças divinas são essas, estão muito presentes, né? E depois ela vem também dominando o território, porque agora não é o argumento que faz com que um pastor ou uma comunidade se revolte contra um terreiro.
Agora são grupos armados organizados que afetam a vida desse terreiro e dos adeptos, né? Então isso é ainda mais grave. Lúcia, como você comentou, né, as religiões de matriz africana são perseguidas e atacadas há muitos anos, há séculos, né, no mínimo até desde a Inquisição, né? Mas, no entanto, por outro lado, né, são expressões que se fazem presentes até os dias de hoje. Eu queria te pedir para explicar falar um pouco sobre essa resistência, né? Como que isso vem sendo feito ao longo de todos esses anos? Essa resistência não só tem a ver com modus operandi de organização da população negra, da estrutura oferecida à população negra, mas também de uma tradição que enraiza, sabe? Uma tradição que traz, de certa forma, a esse grupo condições de se compreender como sujeito, como ser humano, como sujeito político e agir a partir daí para os seus interesses e para a sua vida, né? E por isso também que o ataque se amplia, porque ele parte do princípio que este é um grupo que não só vive uma religiosidade, entre aspas, de relegar-se com o divino, né? Ao contrário, não é bem de religião que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma tradição cultural religiosa que amalgama o indivíduo em um tipo de organização e o fortalece a partir daí, né? Lhe dá nome, sobrenome, refaz a sua trajetória, lhe dá suporte e apoio e o coloca em um lugar, né? Então, nós temos lá pais, ogães, equedes, ebomes, pessoas de diferentes idades, de diferentes origens, de diferentes tradições. Quer dizer, você pode ser o doutor com 5 pós-doc e a sua mãe de santo ser uma pessoa analfabeta. Ela é uma autoridade para você. E, ao mesmo tempo, você pode ter uma autoridade que é uma criança e outra autoridade que é um velho, ou mesmo uma mulher, uma lésbica, ou um travesti, uma trans. Então, essa dinâmica da sociedade presente nos terreiros faz também com que outras ideias e outras maneiras de viver se apresentem. Então, um pouco dessa violência tem a ver com essa estrutura, né? Com essa estrutura política, pedagógica, que eu chamaria de quase que um padrão de civilidade, que vai basear-se, né, nas tradições afro-brasileiras, construída a partir da vivência das mulheres negras aqui, sobretudo das mulheres negras aqui, né? Então elas vão amalgamando culturas, tradições e processos e vão relendo esses processos a partir das condições de vida de cada grupo, em cada tempo, em cada lugar, né? Então, hoje, homens têm mais presença nas religiosidades que tinham no passado. Em compensação, você tem mais brancos do que tinha no passado. A população negra é muito dispersa, sempre foi, sempre teve em várias religiões, né? E eu acho que esse não é o nosso problema. Mas também tem uma presença forte branca nas religiões de matriz africana, sobretudo Umbanda, Candomblé. Isso é bem visível, né? Acho também que tem um poder que acaba também querendo ser vencido por outros setores da sociedade, que é o poder organizativo, né? Os candomblés têm um poder organizativo, as religiões de matriz africana têm um poder organizativo que extrapola os terreiros, né? Que institui novas ordens na sociedade, que buscam representação política, que buscam constituir-se como conhecimento nas academias, que interferem nos processos de saúde, que interferem nos processos ambientais, e tudo isso vai criando essas dinâmicas mais complexas que você consegue perceber, né?
E Lúcia, para encerrar, a gente queria te perguntar se você acha que considerar as religiões de matriz africana como comunidades tradicionais poderia conferir uma proteção maior. Aí eu acho que valeria a pena explicar quais as características dessas religiões que se enquadram, né, no que é considerado comunidades tradicionais. Sim, há um setor das religiosas e dos religiosos que leva em consideração que as religiões de matriz africana são comunidades tradicionais, porque nelas tem língua, culturas, tradições, alimentos, indumentárias, acessórios, maneiras de se comportar que ultrapassam esse tempo, né? Que vem de longa data e que são constituídos desde a África desse jeito. Então, você tem um Yorubá arcaico falado nas religiões, você tem uma representação histórica, política que cruza os continentes, você tem também uma maneira de estrutura institucional que não é da atualidade, né? Que é de tempos anteriores, e você tem também a reconstituição, sob o ponto de vista da história, de um momento da história do país. Então, se olharmos as comunidades quilombolas e outras comunidades que são consideradas tradicionais, elas também teriam esse direito, inclusive com saberes milenares, com saberes em saúde, saberes em ecologia, saberes em cuidado e manutenção do ambiente. Bom, enfim, é uma infinidade de processos que valem essa ideia de comunidades tradicionais. Mas será que é isso que falta aos terreiros, às religiões de matriz africana, para que fiquem livres do racismo? Eu creio que não. Eu creio que só estaremos livres do racismo quando o racismo for erradicado, né? E essa é uma luta em todos os campos. Não há um espaço seguro para as religiões protegidas por uma determinada lei ou outra, se a sociedade brasileira, se esse mundo não erradica o racismo, né? Porque parte do que sofre as religiões tem a ver com essa dinâmica, sabe? Então, eu vejo sim que pode-se ampliar o leque de possibilidades de suporte, apoio às religiões quando elas são consideradas comunidades tradicionais, mas não vejo proteção contra o racismo. E te digo mais, mesmo quando aquelas casas são tombadas, né, com mais de 100 anos ou coisa parecida, com árvores milenares, mesmo assim, o que elas recebem em troca do Estado brasileiro, da sociedade, ou mesmo dos órgãos da cultura, não chega aos pés do que elas produzem enquanto cultura e religiosidade, e ao contrário, é seu mínimo patrimônio que se perde para virar o patrimônio de todos, sabe? De todas. Me lembro do Sistema Único de Saúde, né? Que é constituído na base dos serviços que os trabalhadores e trabalhadoras construíram a vida inteira, sabe? Então é mais ou menos isso. Vira lindo, fica ótimo, mas o patrimônio privado que vira público e que não tem em troca nenhum tipo de reparação ou suporte para aquelas famílias, né? Que geralmente são famílias, darem seguimento, cuidado, aprimoramento àquilo que é cultural. Ao contrário, elas precisam estar mais abertas ao público, precisam estar mais presentes como parte da cultura local e menos protegida, eu acho. Mas eu não sou a melhor pessoa para tratar disso, porque eu não tenho um pensamento fechado sobre isso. Mas há várias lideranças que não só trabalharam para fortalecer esse conceito, organizar isso em política, organizar isso em lei, e que tem lá seu valor, né? Tem lá seu valor. Mas sem a erradicação do racismo, não vamos para lugar nenhum. Com certeza, Lúcia. Muitíssimo obrigado aí pela participação. Foi muito bacana. Obrigada eu, muito obrigada. Gostei bastante. Acho que o livro também traz, nessa perspectiva da mobilidade, né, traz também para nós outras leituras
porque, na verdade, a ideia do transitar, né, que é muito forte nas religiões de matriz africana, a ideia do transitar não tem só a ver com poder ou não tomar um transporte, tem a ver também com essa capilaridade territorial das religiões se perde na medida que elas são discriminadas, que elas são impedidas de você poder passar numa encruzilhada religiosa ou não de matriz africana e saber que ali se cultua Exu, né? Um Deus da comunicação que está em todos os lugares, um Deus do contraditório que está em todos os lugares e que possibilita a intercomunicação entre as diferentes culturas, as diferentes tradições, né? Então, é disso que também esse livro pretende abordar, né? De que a mobilidade urbana não é constituída só da malha ferroviária, rodoviária, aérea, naval, mas ela também é uma malha de culturas que vão se perdendo, que vão perdendo a capacidade de se fazer presente em espaços urbanos, né? Quando o direito à cidade se perde, quando o direito à mobilidade se perde, né? Chegamos ao final do 9º e penúltimo episódio dessa segunda temporada da série especial Cidade Livre, uma parceria do Le Monde Diplomatique Brasil com a Fundação Rosa Luxemburgo. Este episódio teve a produção, roteiro e apresentação de Bianca Pio e Luiz Brasilino e a edição de Débora Pio. Voltamos na próxima sexta. Exu nas escolas! Exu nas escolas! Exu nas